Boa tarde, pessoal. É o professor Felipe aqui. Eu estou trazendo essa aula para ensinar vocês a montarem o currículo de vocês, tá? Para vocês estarem enviando para as empresas, para estarem se recolocando no mercado de trabalho ou buscando o primeiro emprego, tá? Ou se quiser, estão querendo tentar outra vaga, já estão trabalhando e querem tentar outra vaga, esse currículo também vai servir, tá? Esse currículo que eu tenho aqui, que eu faço, ele é bem simples, tá? Ele é como eu posso dizer assim, ele é o esqueleto de um currículo, tá? Podemos dizer isso, por assim dizer. E ele é bem simples. Então, isso aqui para vocês começarem, vocês podem estar utilizando ele. Ó. Esse que é o modelo de currículo que eu utilizo, tá? Vocês podem estar utilizando esse modelinho, tá? Lembrando que ele é bem simples. A partir desse currículo, vocês podem estar melhorando ele, colocando mais opções, mais outros tópicos que vocês queiram, tá? Então, ó, esse é o currículo que nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer ele dessa forma e nós vamos fazer o passo a passo dele agora, tá bom? Então, ó, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão abrir o Word, tá bom? Para vocês abrirem o Word, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão vir aqui no botãozinho Iniciar do Windows, vão clicar nele e provavelmente o Word já aparece por aqui. Se ele não aparecer, é só vocês digitarem WO, tá? Não precisa clicar em lugar nenhum. Digita WO, ele já vai aparecer, Word. Aí é só você clicar em abrir. Clicou em abrir, ele vai abrir dessa forma. Aí vocês vão selecionar aqui, ó, documento em branco, tá? Se você já sabe fazer um documento em branco, já sabe fazer um currículo básico, assim, igual o meu, você quer pegar um outro currículo para você poder editar ele, você pode vir aqui, ó, em mais modelos, seleciona a opção de mais modelos. Aí aqui, ó, tem várias opções para vocês, tá? De documentos de Word, não somente de currículo, tem alguns currículos, mas tem mais opções também. E vocês podem estar pesquisando aqui, ó. Podem estar pesquisando currículo e dá um Enter. Aí, ó, podem ver que ele tem várias opções de estilos de currículo para vocês estarem estilizando, tá? Tem várias opções, tá bom? Mas como eu particularmente não gosto de utilizar esses modelos prontos, eu gosto de sempre fazer o meu. Então, ó, nós vamos abrir um documento em branco, tá? Abriu para nós aqui o nosso documento em branco e vamos ver qual que é as primeiras informações que eu tenho que colocar. As primeiras informações são essas aqui de cima, ó. Meu nome, minha nacionalidade, minha idade, meu estado civil, minha CNH, se eu tiver, se você tiver no caso, né? Se você tiver CNH, você insere ela aqui também, tá bom? Então, ó, vamos começar. Primeiramente, vamos colocar o nosso nome. Então, ó, Felipe Ramalho dos Santos. Beleza, coloquei meu nome, mas, ó, ele tá um pouco diferente, ó. Deixa eu clicar aqui no meio do meu texto para eu ver quais são as especificações dele. Ó, as especificações do primeiro texto são isso aqui, ó. Estou utilizando a fonte Times New Roman, no tamanho 14, em negrito, e o texto está centralizado, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui. Ó, eu seleciono o meu texto, vou mudar ele para a fonte Times New Roman, tá bom? Aqui, ó, selecionei. Se a fonte não apareceu aqui para você, é só você clicar aqui na caixa de texto. Aí você apaga tudo que está aqui. Na caixinha de texto aqui, ó, você apaga tudo. Tá bom? Apaga tudo. Aí você escreve, ó, Times. Aí ele já aparece. Aí é só você dar um Enter, que ele já aplica para nós aqui, ó. Aí nós estávamos no tamanho 14, né? Aqui eu aumento o tamanho da minha fonte, ou eu posso aumentar por aqui também, tá? Esses dois botões aqui, ó. Aqui eu aumento e aqui eu diminuo, tá? Então, ó, tamanho 14 em negrito e o meu texto estava centralizado, então eu vou centralizar ele aqui, ó. Lembrando que quando eu deixo o mouse em cima da função, ele me dá o nome dela, ele me dá o nome da função. Eu seleciono, ó, pode ver que o meu texto já foi centralizado. Vamos ver. Ó, vocês estão reparando nisso aqui, ó?
Meu nome, ele está escrito assim, Felipe Ramalho dos Santos. E a primeira letra de cada palavra está em maiúsculo, tá? Então, ó, vamos ver como é que está no meu. Ó, eu tenho somente a primeira palavra, que está com a primeira letra em maiúscula, o restante em minúscula, tá? Para eu não precisar apagar tudo e escrever tudo de novo da forma certa, eu tenho uma função dentro do Word que ele já faz isso para nós, que é isso aqui, ó. E essa funçãozinha aqui. Esses dois A's juntos aqui, ó. Esse A grande e o A pequeno. Eu seleciono ele, eu tenho aqui, ó. Vai aparecer essas opções para mim. A primeira letra da frase em maiúscula, que seria basicamente isso aqui que está no meu, ó. A primeira letra da frase está em maiúscula, o restante tudo em minúscula. Tenho essa segunda opção, que vai deixar todo o meu texto minúsculo. Tenho a terceira opção, que vai deixar todo em maiúsculo. E tenho a quarta opção, que vai colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. É essa que eu quero, tá? Essa última opção faz o inverso dessa penúltima aqui. Ela vai deixar a primeira letra minúscula e o restante tudo maiúsculo. Tá? Então, como não é essa que eu quero essa de cima, eu vou selecionar ela. Ó, selecionei, pode ver? Pode ver, ó. Agora sim ficou da forma que eu quero. Beleza? Então, finalizei. Deixa eu clicar aqui no final do meu texto para tirar a seleção. Vou dar um Enter para descer para a linha de baixo. Aí, o que, que eu tenho? Eu tenho a minha nacionalidade. Então, vamos colocar aqui, ó, minha nacionalidade. Brasileiro. Só que, ó, não está mais em negrito. Então, deixa eu tirar o negrito aqui. Ó, só eu selecionar o texto e vou tirar o negrito. Prontinho. Agora eu vou dar espaço, tracinho, espaço. Agora, a minha segunda informação é a minha idade, tá? Então, eu vou colocar a minha idade. Aí dou espaço, tracinho, espaço. Agora, o meu estado civil. Então, vou colocar aqui, ó, meu estado civil. Solteiro. Lembrando, pessoal, essa informação aqui, ó, do estado civil, vocês vão colocar conforme tá o estado civil oficial de vocês. Então, se você é casado no cartório, tem os papéis lá falando que você é casado, você coloca que é casado. Se você é apenas ajuntado com a pessoa, você mora junto com a pessoa, mas não tem nenhum papel oficial falando que vocês têm uma união estável ou que vocês são casados, você continua sendo solteiro para o governo, tá? Então, se você não tem nenhum papel que fale que você tem uma união estável ou que você é casado, você é solteiro ou solteira, tá? Aí você coloca a informação conforme é para você, tá bom? Então, coloquei meu estado civil. Coloquei meu estado civil. Agora, espaço, tracinho. Espaço. Minha próxima informação é a minha CNH. Aqui, ó. CNH-AB. Então, o que, que eu vou fazer? Vou escrever em letra, tudo em letra maiúscula, tá? CNH. Aí dou um espacinho, tracinho, espaço e coloco AB. Lembrando, você também vai colocar conforme você tem. Ah, eu tenho só a A. Então, você coloca só a CNH. Tenho só B. Coloca só CNHB. Tenho o AE, um exemplo, que é de carreta, se eu não me engano. Aí você coloca aqui, ó, AE. AE, dessa forma, tá? Então, ó, coloquei minhas primeiras informações, tá? Agora eu vou ir para o meu endereço, tá bom? Vou ir para o meu endereço. Dou um Enter para descer para a linha de baixo. Aí, vamos ver aqui, ó. Eu coloco o nome da rua, o bairro, tá? E a cidade. Eu não costumo pôr cidade, porque geralmente se eu estou procurando um serviço na minha cidade, eu coloco aqui. Mas se você está querendo um serviço para uma outra cidade, uma cidade vizinha ou um outro estado, aí você coloca a cidade e o estado que você mora, tá bom? Aí lembra, tem que pôr daí no corpo do seu currículo que você tem disponibilidade para estar viajando, tá bom? O vizinho ligou um maquinário aqui perto. Então, pessoal, ó, como eu vou enviar meu currículo somente aqui para a cidade, eu não vou colocar
não vou colocar cidade e nem estado, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, rua Mirim. Lembrando, pessoal, que vocês vão colocar essas informações conforme as de vocês, tá? Aí vocês colocam vírgula, espaço. Sempre quando fica esse vermelho aqui embaixo, quer dizer o quê? Que tem alguma coisa escrita errada, tá? Mas como isso aqui é um nome, então eu vou ignorar isso por enquanto, tá bom? Vou deixar ignorar isso aqui. Então, toda vez que você escreve alguma palavra e ela aparece esse texto embaixo, provavelmente é alguma coisa escrita errada. Aí você aperta com o botão direito do mouse em cima, ele vai dar a correção, tá? Só que como é um nome, e o nome da minha rua se escreve dessa forma, eu não vou aplicar a correção, porque essa correção aqui tá errada. Então, coloquei o nome da minha rua. Agora eu vou colocar aqui, ó, o número da casa e o bairro. Então, ó, vou colocar o número da casa e o bairro, tá bom? Isso aqui, pessoal, é meio que um sub-bairro que eu moro aqui, tá? Por isso que eu coloco essa informação. Aí, se você não tem, não precisa você colocar. Pode deixar sem. Aí, ó, como eu vou mandar o meu currículo aqui para a empresa aqui da minha cidade mesmo, eu não vou colocar cidade nem estado. Posso deixar assim mesmo. Aí dou um Enter para descer para a linha de baixo. Dou um Enter para descer para a linha de baixo. Beleza? Desci para a linha de baixo. Deixa eu ver qual que é a minha próxima informação. Ó, agora, minhas formas de contato, tá? Telefone e e-mail para contato, tá bom? Lembrando, pessoal, vocês nunca coloquem CPF e RG no seu currículo, tá? Evitem colocar isso, porque já é uma informação muito pessoal para vocês estarem colocando em um currículo que vocês vão enviar para uma empresa que não sabe, às vezes, onde que esse currículo vai parar, tá? Então, é bom vocês evitem de colocar informações muito pessoais sobre vocês, tá? Aí, ó, telefone e e-mail para contato. Então, deixa eu colocar aqui, ó, celular, dois pontos. Aí eu vou abrir parênteses, coloco DDD 9 9 8141 8281, tá? Esse é meu número de telefone. Dou um Enter para ir para a linha de baixo. Agora eu vou colocar meu e-mail, tá? E-mail para contato. Beleza? Ó, esse é o meu e-mail para contato. Deixa só eu ajustar aqui porque não ficou muito legal a visualização. Não posso deixar junto assim. A visualização ficou um pouco melhor. Deixa só esse espaço aqui no meio. Então, ó, coloquei meus dados básicos aqui, tá? Não coloquei muita informação sobre mim, só isso aqui já é o suficiente para pro recrutador ver, tá? Ver o meu currículo, tá bom? Então, ó, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ó, se nós olharmos, esse minha primeira parte do meu currículo, pode ver que ela tá toda junta, tá? Toda pertinho assim, ó, toda próxima uma da outra. Já que no meu currículo está muito espaçado, então isso aqui vai ocupar espaço no meu currículo e eu não vou conseguir colocar algumas informações que eu queira. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que diminuir o espaçamento entre linhas dessas minhas informações aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o meu texto primeiro. Aí, ó, o primeiro lugar que eu vou ir vai ser aqui, ó, nessa opção, que é o espaçamento de linha e parágrafo. Então, eu seleciono ele, seleciono a opção 1.0, aí pode ver que diminuiu um pouco, tá? Diminuiu um pouco, mas ainda não está do jeito que eu quero. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, em Layout, vou selecionar a opção de Layout, e se eu olhar aqui, ó, nas opções de parágrafo também, eu tenho aqui, ó, recuar à esquerda e à direita. Está zerado as duas opções. E tenho o espaçamento, antes e depois.
Podem ver que o antes está zerado. O antes está zerado. Mas o depois tá 8 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, tá? Eu posso dar somente um clique, que ele já vai ficar todo azul. Na hora que ele ficar azul assim, quer dizer que o texto já está selecionado. Aí eu vou colocar o número 0. Posso dar somente um Enter. Ó, pode ver que ele já ajustou tudo para mim. Tá? Já está tudo juntinho. Vamos conferir, ó. Tá bem parecido. Bom? Agora, vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Finalizei. Agora eu vou descer. Vou voltar aqui, ó. Vou continuar para colocar minhas informações acadêmicas, tá? Então, ó. Vou vir aqui para o final do meu texto. Vou dar um Enter. Ele fica azul assim mesmo, porque é um e-mail, tá? Não tem problema. Tá bom? E podem ver, ó, que meu texto, se eu começar a escrever agora, ele vai sair no meio da minha folha. Tá? E não é isso que eu quero. Se nós olharmos aqui no meu currículo, ele está aqui, ó. Está começando no início da folha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Lembra que nós utilizamos essa função de centralizar no começo para deixar o texto todo no meio? Aqui, ó. Utilizamos a opção de centralizar. Agora, o que eu vou fazer? Do lado aqui eu tenho essa opção, que é o alinhar à esquerda. É essa opção que eu quero. Então, eu seleciono ele. Ele vai vir aqui para a esquerda do meu texto, tá? Então, ó, qual que é a informação que eu vou colocar? Formação acadêmica, tudo em caixa alta, pessoal. Então, ó, vou escrever formação acadêmica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, podem ver que o meu texto está em negrito, tá? Alinhado à esquerda. E ele é... Opa, deixa eu clicar aqui de novo. Ó, cliquei no meu texto, posso ver aqui ó, que ele é no tamanho 12. Então, aqui ele está no tamanho 14. Então, deixa eu diminuir para o tamanho 12 e é em negrito. Beleza? E, pessoal, se nós olharmos aqui, ó, podemos ver que tem esse espaço aqui ó, entre o texto, tá? O que isso pode ser? Ó? Entre o meu e-mail e a minha formação acadêmica. O que pode ter acontecido? Como eu tirei o espaçamento aqui na guia layout, eu tirei o espaçamento, ele ficou todo zerado, então ele está próximo um do outro. Ó. Pode ver que aqui no meu currículo ele está 27.3 antes. Tá? Deixa eu diminuir isso aqui para 20, vai ficar bom. Ó, agora está 20. Ficou 20 pontos, ficou melhor. Então, o que nós vamos fazer? Lá no nosso currículo que nós estamos montando agora, vamos deixar 20 pontos antes. Então, ó, estou aqui no meu texto, tá? Ó, deixa eu clicar no mesmo lugar para nós vermos, ó. Cliquei no mesmo lugar. Ó, se eu clicar aqui no final, aqui em cima, pode ver que está tudo zerado. Mas aqui, ó, eu tenho 20 pontos antes. Então, eu vou clicar aqui no final do meu texto, vou ir lá para a guia Layout, selecionar aqui, ó, antes, colocar 20 e prontinho. Eu também poderia fazer aqui, ó, em vez de colocar 20 pontos antes aqui, eu podia colocar 20 pontos depois aqui, e vai dar o mesmo resultado, tá bom? Beleza, agora ó, vou colocar minhas informações acadêmicas, tá? O que eu coloco aqui? Eu vou colocar o meu ensino médio, tá? Falando que eu concluí o meu ensino médio, vou colocar essa informação. Vou colocar minhas faculdades, tá? Vou colocar as minhas faculdades. Se você está fazendo o ensino superior, você coloca que você está fazendo uma faculdade de ensino superior. Ah, eu já concluí meu ensino superior, estou fazendo uma pós agora. Você coloca que você concluiu seu ensino médio, está fazendo a faculdade, está fazendo uma pós, tá bom? Assim que você vai colocar. Então, ó, como que vai ser feito? Primeiro nós vamos colocar o ano que nós concluímos, tá? Ah, eu concluí o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Depois vamos colocar a escola, tá? A escola, o nome da escola que eu estudei e a cidade e o estado que eu estudei, tá bom? Aí aqui eu coloco o início, quando eu comecei e quando eu concluí, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Na minha faculdade, eu vou colocar o nome do curso. Aqui eu vou colocar o nome da instituição que eu estou estudando, tá bom? Aqui eu coloco quando eu iniciei e aqui eu coloco a conclusão. Se eu concluir, eu coloco aqui concluído, o ano que eu concluí, e aqui eu coloco que o ano que eu iniciei e o ano que eu terminei, tá bom? Se você não terminou, ainda está estudando, você vai colocar dessa forma aqui, tá? Então, ó,
o que nós vamos fazer? Deixa só eu copiar e colar aqui, tá? Mas é assim que vocês vão fazer, tá bom? Primeiro, o ano que vocês concluíram, tá? Que eu fiz o terceiro ano do ensino médio. Depois, o nome da escola. Depois, o nome da cidade e o estado que eu terminei o meu ensino médio. Depois, o ano que eu iniciei e o ano que eu concluí o meu ensino médio, tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa. O nome do curso que eu fiz, ou que eu estou fazendo, a instituição, tá? Que eu estou fazendo. Se você está fazendo presencial, não precisa dessa informação, tá? O meu é EAD, então eu coloco essa informação aqui, preciso colocar. Aqui o ano que você iniciou, tá? E aqui a conclusão, o ano que você concluiu, tá bom? Então, ó, deixa só eu copiar aqui e colar pra gente ir um pouquinho mais rápido. Dá um Enter para descer para a linha de baixo, dou Ctrl V. Beleza? Ó, já veio a minha informação aqui. Então, ó, eu dei o Ctrl C aqui, selecionei o texto, apertei Ctrl C, fui lá para o currículo que estamos montando e apertei Ctrl V. Mas, ó, podemos ver que está um pouco diferente um do outro. Um pouco diferente. Então, vamos ver. Ó, clicando aqui, ó, nós podemos ver que o espaçamento antes e depois está tudo zerado. Então, aqui nós temos que fazer a mesma coisa. Na primeira linha, eu tenho o espaçamento antes, tá? Espaçamento antes, 12 pontos. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, espaçamento antes, deixa eu colocar aqui 0. Aqui o espaçamento antes, 12 pontos. E seleciono todo o texto e coloco o espaçamento depois, 0. Beleza? Ó, agora parece que ele ficou igual. Vamos ver. Ficou quase igual, vamos ver, tem alguma coisa diferente aqui. Ó, aqui no nosso texto aqui em cima, ó, se nós olharmos, ele está no tamanho 12. Vamos ver aqui no meu, ele está no tamanho 14. Então, vamos ajustar isso aqui agora. Seleciono todo o texto, tá? Lembre-se de sempre quando vocês forem fazer uma alteração no texto, você tem que selecionar o texto, tá? Aperta, segura e arrasta. Sempre tenta buscar nesse sentido assim, ó, cruzado com o texto. De baixo para cima ou de cima para baixo, mas sempre cruzado assim, ó, se for de cima para baixo, é da esquerda para a direita. Se for de baixo para cima, é da direita para a esquerda. Assim você consegue selecionar o texto que você quer, tá bom? Então, ó, selecionei meu texto, vou diminuir para o tamanho 12. Pronto, agora vamos ver se está igual. Ó, tá praticamente igual. Deve ter alguma coisa diferente aqui que eu não estou vendo. Beleza, agora vamos aqui para a minha segunda parte. Ó. Eu clico aqui no finalzinho do meu primeiro texto, no minha primeira informação, clico em Layout, ó, pode ver que está tudo zerado, tá? Clico aqui na primeira informação, posso ver que eu tenho aqui, ó, 12 pontos antes do nome do meu curso de ensino superior. Então, ó, seleciono aqui, vamos ver aqui na guia Layout, ó, tudo zerado. Tudo zerado. Agora eu dou um Enter para descer para baixo. Vou vir aqui, ó, no antes. Coloco 12 pontos, ele vai descer para baixo. Aí eu seleciono aqui, ó. Seleciono, dou um Ctrl C. Lembra, ó, viu, pessoal? Eu selecionei, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Poderia fazer a mesma coisa da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá bom? E vai dar o mesmo resultado. Ctrl C. Volto lá para o meu currículo que eu estou montando, aperto Ctrl V. Ó, pode ver que ele adicionou aqui, o espaçamento antes está certo, mas o espaçamento entre as linhas não está muito legal. Então eu seleciono, venho aqui no espaçamento, coloco 0, volto lá na página inicial, pego aqui o espaçamento entre linhas, está 1.0, então está certo. É isso mesmo. Então, ó, nome do curso, a instituição que eu estou estudando, o ano que eu comecei e que eu terminei. Se eu ainda estou estudando, eu coloco atual e a conclusão eu coloco cursando, tá? Se eu tivesse finalizado aqui, eu colocaria o ano que eu terminei. Tá bom? Então, agora, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Colocar a minha terceira informação, de baixo para cima ou de cima para baixo, dá o mesmo resultado. Ctrl C. Volto lá para o meu currículo. Dou um Enter.
aperto Ctrl V. Vamos ajustar aqui, ó, de cima para baixo. Seleciono todo o texto, espaçamento entre linhas está zerado. Layout, aqui, ó, 8 pontos. Beleza, vamos ver, ó. Selecionei o título, pode ver que aqui é o espaçamento antes está 12,4, vamos colocar aqui, ó, 12. Beleza. Finalizei a minha informação acadêmica, tá? Finalizei a minha informação acadêmica. Agora eu vou ir para o meu cursos de aperfeiçoamento, tá? Então deixa eu clicar aqui, vamos ver, ó. Vamos lá para a guia layout, a guia página inicial. E vamos ver, ó. Cliquei aqui, eu tenho aqui, ó, tamanho 11. Se eu não me engano, não é 11, é 12. Deixa eu clicar aqui no primeiro, ó, é 12. Clico no meio do texto, ó, tamanho 12, tá bom? Tamanho 12. Times New Roman, negrito, alinhado à esquerda, em caixa alta, ó. Times New Roman, tamanho 12. Ó, Times New Roman, tamanho 12. Negrito, alinhado à esquerda. Alinhado à esquerda. Então, ó, vamos escrever lá. Deixa eu clicar aqui no final, dar um Enter para descer para a linha de baixo. Vou escrever em caixa alta. Caramba. Cursos de aperfeiçoamento. Cursos de aperfeiçoamento. Deixa eu selecionar aqui. Ó, negrito, tamanho 12, na fonte Times, beleza? Agora eu tenho que ir aqui no layout e colocar 12 pontos antes. Isso. Prontinho. Dou Enter para descer para a linha de baixo. Volto lá para a guia, página inicial, desligo o negrito, tá? Vamos ver qual que é a próxima informação. Ó, aí aqui, pessoal, eu tenho os meus cursos de aperfeiçoamento. Esses cursos de aperfeiçoamento seria o quê? Eu fiz um curso de rotinas administrativas, que nem no meu caso aqui. Fiz um curso de rotinas administrativas. Então, eu vou colocar o nome do curso, rotinas administrativas. Depois, eu vou colocar a carga horária do meu curso, tá? Então, meu curso teve uma carga horária de 120 horas. Bom, depois eu vou colocar o nome da instituição que eu estudei, que eu fiz o curso. Depois, o nome da cidade e depois o estado. Tá bom? Assim que vai ser a distribuição das informações. E aqui o período, ó, o mês que eu comecei e o mês que eu finalizei. Beleza? Então, ó, deixa eu copiar aqui e já colocar essas informações para lá. Selecionei o texto, Ctrl C. E eu clico aqui para que a informação seja colada aqui. Dou Ctrl V. Ele colou. Vamos clicar na primeira linha. Vamos lá na layout. Ó, 12,4. Vou colocar 12. Seleciono o texto outra vez. O espaçamento depois eu coloco 0. E prontinho. Vamos ver. Ó, meu outro curso de aperfeiçoamento. Curso de informática. Esse aqui é o nome do curso que eu fiz. Aqui, ó. E aqui o nome da instituição. Tá bom? Nome da instituição. Deixa só eu ver o que está de errado aqui. Isso. Ó, aqui o nome da instituição. O nome da cidade. O estado. E o período que eu concluí o meu curso. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só selecionar ele. Dou um Ctrl C. Volto lá. Dou um Enter para descer para a linha de baixo. Dou um Ctrl V. Beleza? Ó, tá aqui. Então, ó, vamos ajustar o espaçamento dele. Seleciono ele. Espaçamento depois é 0. Tá? Clico aqui. Deixa eu dar uma ajustada aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Tá saindo todos os ajustes. Seleciono. Espaçamento depois é 0. O espaçamento antes é 0. Deixa eu só... Isso, beleza.
espacinho aqui. E prontinho. Ó, o nome do curso. Aqui, a instituição. Deixa eu ver, tá faltando a carga horária aqui. Carga horária, 2 pontos, 120 horas também. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 0 pontos, isso. Pra ele, ó, tirei o espaçamento antes desse texto aqui, porque ele estava muito longe um do outro, eu tirei o espaçamento. Beleza? Então, ó, o nome do curso, a carga horária do meu curso, o nome da instituição que eu fiz o curso, a cidade e o estado. E aqui o período que eu fiz o meu curso. Beleza? Aí, ó, vamos ver qual que é a próxima informação. Aqui eu já finalizei, tá? Eu tenho outros cursos de aperfeiçoamento, mas uma coisa que a gente tem que ver. Eu tenho que analisar o seguinte. Para qual vaga que eu tô querendo mandar esse meu currículo? Ah, eu quero uma vaga de auxiliar administrativo, um exemplo. Então, se eu tenho aqui ó, alguns cursos de aperfeiçoamento que não condizem com essa área que eu estou querendo entrar, não tem necessidade de eu colocar essa informação aqui. Por quê? Ah, eu tô querendo concorrer a uma vaga de auxiliar administrativo, mas eu tenho um curso de aperfeiçoamento aqui em desossa de boi, um exemplo. Então, não adianta eu colocar esse curso de aperfeiçoamento porque não vai agregar nada no meu currículo, tá? Ah, eu tenho um curso de aperfeiçoamento ali de, de manuseio de veneno, herbicida, alguma coisa assim. Então, para eu trabalhar no escritório, não tem muita necessidade de eu colocar essa informação aqui, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Buscar sempre deixar o seu currículo personalizado para aquela vaga que você está concorrendo, tá bom? É bom vocês sempre manterem isso em mente para a hora que vocês forem mandar o currículo de vocês, tá? Analisem qual que é o emprego, qual que é a vaga, em qual segmento a empresa trabalha, em qual segmento você vai trabalhar dentro da empresa para você personalizar o seu currículo para aquela vaga, tá? Então, ó, finalizei aqui. Isso aqui, no caso, seria um currículo para uma vaga de auxiliar administrativo, ia servir para trabalhar em um escritório, tá? Esse currículo aqui, esse meu currículo já serviria para isso. Tenho outras experiências também, tenho outros cursos, como eu falei, eu tenho curso de manejo de pastagens, tenho curso de, de herbicida, tá? Só que não adiantaria muito eu colocar aqui, por quê? Meu currículo está estilizado para uma vaga de escritório. Então, esse curso de aperfeiçoamento não iria agregar muito no meu currículo, tá? Finalizei, coloquei todos os meus cursos aqui, tá? Aí, ó, eu vou ir para experiências profissionais. Se eu ver, a estilização dele é exatamente a mesma dos outros, é exatamente a mesma coisa. Então, ó, vou voltar aqui para o meu currículo, volto aqui para o meu currículo, aí vou colocar aqui, ó, tudo em caixa alta, tá, pessoal? Dá um enter aqui. Experi... Opa. Experiência experiências profissionais. Então, ó, vou colocar um espaçamento antes aqui, 12 pontos. Seleciono. Coloco aqui em negrito. Aí dou Enter para descer para a linha de baixo. E aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Ó, da mesma forma que vocês vão estilizar os seus cursos de aperfeiçoamento para a vaga que vocês vão estar concorrendo, as suas experiências profissionais também é a mesma coisa, tá? Se você quer uma vaga ali de... Ai, como que eu posso dizer? Um exemplo, uma vaga ali de açougueiro, um exemplo. Não adianta nada que, ó, eu colocar... Não vai adiantar muito eu colocar essas experiências minhas aqui, ó. Que nem, ó, aqui nessa empresa, Carvalho Agropecuária. Eu trabalhei na função de compras,
Aí, minhas responsabilidades lá era mais parte administrativa, tá? Mais parte da administrativa, emissão de nota, é, trabalhar com Excel, planilhas, Word, documentos. Era mais nessa parte de administrativa. Aqui na Coopercore também, mais administrativa, tá? Então, essas eram as minhas experiências para um currículo voltado para a área administrativa. Só que, ó, entre a Carvalho Agropecuária e a Coopercore, eu tive outras funções aqui, tá? Tive outras funções, tive outros trabalhos aqui. Só que não vai agregar em nada no meu currículo eu colocar essas informações aqui, porque ela não tem nada a ver com o currículo, com a vaga que eu estou concorrendo. Um exemplo, eu quero uma vaga de auxiliar administrativo. Então não fazer sentido eu colocar aqui, ó, uma experiência aqui de açougueiro, um exemplo, tá? Então, vocês busquem sempre manter o currículo de vocês personalizado para aquela vaga que vocês vão concorrer, tá bom? Então, ó, como que vocês vão colocar as experiências profissionais de vocês? Vocês vão colocar primeiramente o nome da empresa apenas, tá? Só o nome da empresa. Não precisa colocar não precisa colocar assim, ó. Nome da empresa. Não precisa colocar dessa forma. Não tem necessidade. Só coloca assim, ó. Somente o nome. Aí depois, função, dois pontos. Aí você coloca a função que você era registrado lá, tá? A função que você era registrado, tá bom? Aqui, ó, o período, você coloca o mês e o ano que você iniciou e o mês e o ano que você saiu da empresa, tá? E aqui, ó, principais funções desempenhadas. Aí você vai explicar um pouquinho das coisas que você fazia, que você faz ou fazia lá no seu emprego, tá? E lembrando, a ordem que você coloca as suas informações sempre vai ser do seu último emprego ou do seu atual, tá? Último emprego ou atual. E assim você vai colocando as informações em ordem cronológica, tá bom? É assim que vocês vão colocar. Não, esse aqui, ó, Carvalho Agropecuária, foi meu último emprego. Então, deixa eu pegar ele aqui. Pressiono o texto, dou um Ctrl C para copiar. Volto lá para o meu currículo, dou um Ctrl V. Ó, coloquei as minhas informações aqui. O nome da empresa, a função, o período que eu trabalhei lá. Se eu ainda estivesse trabalhando lá até hoje, eu ia fazer o seguinte. Ia colocar dessa forma. Atual. Bom, o período eu teria começado do mês 1 de 2023 até aqui, ó, atualmente, tá, pessoal? Atualmente, dessa forma, tá bom? Aí, se você não trabalha mais, tá? Se você, um exemplo, tá buscando um serviço ainda, aí você coloca o, o mês que você saiu, mês e ano que você saiu, tá bom? Aqui, ó, vamos dar uma ajustada no espaçamento, tá? Selecionar aqui, ó, 1.0, lá no layout. Espaçamento depois eu coloco 0, tá? Na primeira linha, o espaçamento antes, 12 pontos. E é isso aí. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Voltar aqui para o começo. Deixa eu voltar aqui para o começo. Ó, vamos ver como que tá a diferença dos nossos dois currículos. Ó, pode ver que no meu primeiro currículo, o texto está bem mais próximo da borda de cima da minha folha, tá? E aqui, ó, o meu está mais distante. Como que eu faço para ajustar isso? Aqui, ó, no cantinho da nossa tela tem essa tracejada aqui, ó. Isso aqui seria a régua para nós termos uma orientação dentro do nosso Word, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou colocar o mouse aqui em cima, ó, até ele ficar essas duas setinhas, tá? Até ele ficar essas duas setinhas. E eu posso ajustar a margem do meu currículo, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui como é que tá, ó. Ele tá com um centímetro aproximadamente. Então, aqui, ó, 1 centímetro aproximadamente, tá bom? Vamos ver. Ó, eu também tenho as margens, a margem de cima e embaixo e a margem esquerda e direita. Ó, podem ver que aqui também tem aproximadamente 1 centímetro. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vou selecionar aqui no quadradinho aqui, tá, pessoal? Nesse quadradinho aqui, aí você consegue arrastar toda a borda do texto. Aí, vamos selecionar todo
o nosso texto, tá? Ctrl T, tá bom? Aí a gente consegue... saiu. Ctrl T. E aqui no quadradinho a gente consegue ajustar todo o nosso texto. E aqui a mesma coisa. A gente traz aqui para o final. Beleza? Aí. Bem centralizado o nosso texto, tá? Então, ó, vamos recapitular. Eu tenho aqui, ó, as minhas informações básicas, tá? Sem muitas informações pessoais. Tenho aqui as minhas informações acadêmicas, tá bom? Tenho aqui os meus cursos de aperfeiçoamento. E aqui as minhas experiências profissionais. Eu coloquei somente uma porque só isso vai bastar, tá? Mas o recomendado seria vocês colocarem umas 3 aproximadamente, umas 2 ou 3 experiências já estaria legal para vocês colocarem aqui. Lembrando, vocês têm que estilizar o currículo de vocês para a vaga que vocês estão concorrendo, tá? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é um currículo básico, tá? Bem simples, tá bom? Para vocês terem alguma coisa ali para vocês enviarem para as empresas. Não é um currículo feio, tá bom? Tem como melhorar, tem outras opções de currículo para deixar bem melhor, para vocês colocarem mais coisas. Vocês podem também jogar o currículo dentro de uma inteligência artificial, pedir para eles analisarem e colocarem, fazerem melhorias, eles conseguem fazer isso também, tá? Então já fica essa dica aí. E por enquanto é só isso, tá, pessoal? Agradeço a compreensão de todos que ficaram até aqui. Se puderem curtir e se inscrever no meu canal, eu fico muito agradecido, tá bom? Então, muito obrigado e tchau, tchau a todos.